E aqui entra um outro trabalho que você faz, Camila, que é com os bebês e com as crianças. Conta um pouquinho como que a mãe e o pai podem identificar essa questão. Porque, nossa, eu vi várias transformações suas que você compartilha nas redes e eu fiquei assim abismada com coisas pequenas dão resultados muito negativos a médio e longo prazo. Então, como que os pais podem ter esse cuidado? Porque você já falou desse cuidado depois, né, que a gente vai tendo sinais, mas como ver isso nos pequenos? Legal, Ali. A osteopatia pediátrica está ficando cada vez mais difundida aqui. Ela já é muito difundida aí onde você está na Europa, né? Eu Sim. tenho uma irmã que mora em Barcelona, então, assim, o próprio pediatra das filhas já mandou logo no início buscar um osteopata. Por quê? Porque a gente avalia coisas diferentes do que o pediatra, do que o médico avalia. Uhum. Então, a gente vai, os bebês, especialmente eu que trabalho com posturologia, quando a gente fala em posturologia, a gente fala muito de crânio e muito de pé, Sim. né? Então, assim, no bebê, o pé, o bebê não anda ainda, ele ainda não usou o pé. E no o crânio, a gente pode detectar muitas assimetrias, às vezes pelo período gestacional, né? Pela posiçãozinha que ele ficou na barriga, às vezes o bebê fica sentado, né? A gente fala pélvico, bebê pélvico, e aí sobrecarrega ou faz uma espécie de má formação na articulação do quadril. Mas na parte do crânio, a gente tem muitas coisas que podem acontecer. Então, por exemplo, além das as plagiocefalias, que são como se fossem amassados na cabeça do bebê, então o bebê Uhum. perde aquela configuração simétrica do crânio, né? Eu posso ter os torcicolos, que é por algum mau posicionamento, ele acaba tensionando o músculo que a gente tem aqui, que liga a cabeça no tórax, e o bebê fica preso nessa posição. Então, Uhum. às vezes é uma coisa muito sutil ali, o torcicolo. Sim. E os pais, eles começam a perceber assim, o meu bebê, ele só olha para a esquerda. E a gente chama ele aqui, ele não vira a cabecinha, né? E essas alterações, elas também podem vir depois da gestação, depois que o bebê nasce, às vezes por um hábito posicional. Então, os pais ou os cuidadores têm o hábito de botar a criança sempre deitada do mesmo jeitinho. E isso vai Uhum. gerando né, como se fosse um amassamento de algumas estruturas ósseas, né? E o corpo vai se adaptando, gerando tensões, Sim. e a criança pode ter dor por isso. E no crânio a gente tem também a passagem de muitos nervos importantes. E atrás da orelha a gente tem uma parte óssea que chama processo mastoide. Entre o osso da orelha, o temporal, e o occipital, sai um nervo que chama nervo vago. E esse nervo, ele é o mestre do nosso sistema parasimpático, que faz, assim, resumindo, né, faz a gente ter um processo digestivo adequado, é o fio elétrico de toda a nossa, quase toda a nossa parte digestiva, né, digamos Uhum. que, acho que 85% é o nervo vago, faz o nosso pulmão encher de ar, controla os batimentos do nosso coração para acalmar. Então, assim, o trabalho do crânio ajuda muito para o sistema nervoso autônomo do bebê. Então, às vezes, o bebê vai ter um melhor é, sono, ele vai estar mais tranquilo, vai lidar melhor com as questões da parte digestiva, porque ele ainda está maturando todo esse sistema. Uhum. Então, a osteopatia pediátrica é muito bacana. É muito legal mesmo, assim, os resultados alguns são visíveis, né? Outros não são, mas são perceptíveis pelos pais. Então, por exemplo, crianças que têm dificuldade para evacuar, aqui no consultório, crianças de até 9 dias, né, sem conseguir evacuar e melhorar dessas questões, a parte de refluxo gastroesofágico. Então, quem tem filhos, teve bebê, especialmente os pais de primeira viagem, tem muitas questõezinhas, né? E a Uhum. osteopatia é bem ampla nessa abordagem dos bebês. E não, e é excelente. Até vou deixar aqui umas imagens de alguns trabalhos que você fez com algumas crianças e bebês para ficar mais visível para quem está assistindo a gente.